Fala galera, meu nome é Marco Azevedo, eu sou idealizador do Leitor Indica e agora eu vou falar para vocês aqui, vou resenhar aqui com vocês a respeito de um dos livros mais emocionantes da minha vida. É um dos meus favoritos, com certeza. É um livraço do Khaled Hosseini, eu acho que é assim que fala, assim que se pronuncia o nome dele, que é um afegão. E eu espero que vocês curtam a resenha, espero convencê-los a ler esse livro aí, que vocês gostem do livro tanto quanto eu gostei. Aproveita e te inscreve no canal se você ainda não é inscrito e fica aqui com a gente que ainda tem muita coisa boa por vir. Primeiramente, antes de falar do livro em si, eu tenho que falar para vocês de dois momentos históricos que vão ajudar muito no entendimento dessa história desse livro. O primeiro foi o 11 de setembro de 2001, aquele dia fatídico do atentado terrorista no World Trade Center, nos Estados Unidos, que todo mundo lembra. Eu lembro exatamente o que eu estava fazendo. Isso marcou muito, porque foi a partir daí que o mundo, não posso dizer o mundo, mas foi a partir daí que eu particularmente conheci e ouvi falar sobre o Afeganistão. Aquilo faz quase 20 anos que aconteceu e ainda está muito preso na minha memória. Eu era um adolescente e nunca havia ouvido falar sequer nesse país, no Afeganistão. E a partir dali bateu a curiosidade em mim e acredito que isso aconteceu com muita gente ao redor do mundo. E a partir desse período começaram a surgir algumas obras literárias de autores afegãos ou de histórias sobre o Afeganistão. A exemplo do Caçador de Pipas, a gente tem A Cidade do Sol, O Livreiro de Cabul, enfim, tem algumas outras obras de autores, ou somente as obras mesmo, que passam nesse ambiente do Afeganistão. E um outro ponto histórico, um momento histórico que deve ser falado, mas é também muito abordado no livro, é a questão dos conflitos e das guerras e do ambiente muito ruim que as pessoas afegãs passam a viver na década de 70, ali na metade da década de 70, com vários conflitos e várias guerras acontecendo, invasão soviética, o país passou a ser controlado pelo Talibã, que é um grupo religioso extremista, e as coisas ficaram muito feias por lá, por esse país. E entendendo esses dois momentos históricos, a gente pode agora passar a falar um pouquinho do enredo do livro e depois eu falo a minha impressão do livro. Bom, a história do livro se passa no Afeganistão, na década de 70, como eu havia falado, e ela gira em torno da amizade de dois garotos muito diferentes. Um é o Amir, que ele é rico, o Amir é da raça Pachuns, eu não sei se é assim que se fala, estou meio que aportuguesando, e o Hassan é um Hazara. Um Hazara é uma raça inferior. Os Hazaras, eles estavam ali meio que para servir os Pachuns. Eles eram até fisicamente diferentes, só que eles eram sim considerados como afegãos também, só que eram uma raça inferior. E os Hazaras estão ali para fazer aqueles serviços mais modestos, mais braçais mesmo. Eles trabalhavam muitas vezes como criados dos Pachuns. Só que esses dois garotinhos, eles cresceram juntos. A vida deles foi toda junta desde o início da sua vida mesmo. Então eles criaram um laço muito bacana, muito interessante. Só que a amizade por parte do Hassan era uma amizade verdadeira. Ele gostava mesmo do Amir e ele fazia tudo pelo amigo. A gente não pode falar a mesma coisa do Amir. A gente percebe que o Amir não age da mesma forma com o amigo, com o Hassan, com o Hazara. E é sério, pessoal, pode parecer que eu estou forçando um pouquinho a barra aqui com o Amir, mas ele tem uns comportamentos e umas atitudes que a gente fica com raiva dele. A gente começa a achar mesmo que ele é um covarde, que ele é uma criança malvada, enfim, que ele não merece a amizade do Hassan. Só que, pessoal, tem um momento do livro que acontece uma coisa muito chocante, muito forte mesmo, muito pesada. E nesse momento, o Amir tem a chance de provar que ele é um bom amigo, de provar que ele não é malvado, que ele não é egoísta, que ele simplesmente é um bom garoto. Mas simplesmente o Amir acaba ferrando tudo. Ele acaba decepcionando a gente que está lendo o livro e perde a oportunidade de ser um bom garoto e ser um bom amigo para o Hassan.
e logo depois ele e seu pai viajam para os Estados Unidos. Eles vão lá para fugir mesmo daquela situação que o Afeganistão se encontra. No final das contas, ele se torna um escritor muito famoso, só que ele ainda tem aqueles fantasmas do passado. Ele ainda tem aquela situação mal resolvida da infância dele, com o país dele e com o amigo que ele deixou no Afeganistão. E então, 20 anos mais tarde, ele tem essa oportunidade de retornar a seu país, retornar ao Afeganistão e tentar resolver as coisas de uma vez por todas. Tentar enterrar esse fantasma do passado que o assombra até hoje. E é então que ele volta para o Afeganistão e passa por situações bem complexas, bem chocantes mesmo. E ele tem que passar por aquilo. É como se fosse uma missão dele, uma missão da vida dele. Que se ele voltar para os Estados Unidos novamente, sem resolver as coisas de uma vez por todas, ele não vai ser um cara completo, ele não vai ser um cara pleno e feliz. Ele vai sempre ficar remoendo aquelas coisas do passado desde quando ele era criança. E a minha impressão a respeito desse livro não poderia ser melhor. Esse livro te toca, esse livro ele te angustia, ele te incomoda, ele te faz amar uns personagens, ele te faz odiar outros e admirar outros. Ele me fez sentir mais curiosidade a respeito da cultura afegã, a respeito do que aconteceu naquele país e a tristeza que assolou aquelas pessoas, o que elas passaram, com o que elas tiveram que conviver, com a situação toda que aquele país estava passando, de guerras, de conflitos e de tristeza geral. A gente definitivamente sente, com as palavras do autor, a gente sente tudo isso, a gente sente como se a gente estivesse ali presenciando mesmo aquilo. Ele escreveu esse livro de uma forma muito boa, muito espetacular mesmo. É um livro que eu indico mesmo, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Não indico um filme. Essa obra ela foi adaptada para o cinema, mas o filme não saiu legal, definitivamente não saiu legal. Se você quer conhecer a história de Caçador de Pipas, leia o livro. Se tiver uma curiosidade para ver o filme, depois você vê o filme. Mas se você vê o filme, você não vai querer ler o livro, com certeza, porque o filme não ficou legal. Então, Caçador de Pipas, pessoal, minha indicação de hoje. Se você gostou, te inscreve no canal, curte, fica com a gente aí, porque eu ainda tenho muitas ideias aqui para ficar compartilhando com você. Valeu? Obrigado, pessoal. Beijo.